Livro de Zacarias. Qual a semelhança entre Zacarias e Ageu? Zacarias encorajou o povo a terminar o templo, que ficara parado durante 15 anos. Você lembra isso no livro de Ageu? Deus fez prosperar o ministério desses dois profetas, e o templo foi terminado cerca de 4 anos mais tarde. Qual a diferença entre Zacarias e Ageu? As profecias de Zacarias são muito variadas. Algumas delas se referem à época em que ele se pronunciou, à condição imediata de Israel. Outras predizem eventos relativos à primeira vinda de Cristo. Outras ainda não serão cumpridas até o segundo advento de Cristo. Exceto por Isaías, esse livro profetiza mais sobre o Messias do que qualquer outro do Antigo Testamento. E qual é o plano do livro? Os capítulos de 1 a 6 contêm 8 visões. As 5 primeiras são visões consoladoras. Por exemplo, a primeira enfatiza o interesse de Deus sobre Israel. E as últimas 3, o juízo. Por exemplo, Deus irá julgar os pecadores. Essa sessão termina com uma coroação de Josué, o sumo sacerdote, que também serviu como uma profecia de coroação do Messias em sua volta. Os capítulos 7 e 8 contêm perguntas e respostas sobre alguns dos jejuns guardados pelo povo. Nos capítulos 9 a 14, encontramos profecias sobre o futuro da época de Zacarias, embora em alguns casos o cumprimento continue futuro em nossos dias. Por exemplo, capítulo 9, de 1 a 8, profetiza acontecimentos na época de Alexandre o Grande. A profecia em 9 foi cumprida no Domingo de Ramos, embora a profecia do governo mundial em 9 não venha a ser consumada até a volta de Cristo. Por que as profecias relativas às épocas diferentes são misturadas? No Antigo Testamento, é comum que as profecias referentes à primeira e segunda vinda de Cristo sejam expressas na mesma passagem, sem qualquer sugestão de que haja um intervalo de pelo menos 2000 anos entre elas. Isso acontece porque os profetas do Antigo Testamento não prognosticaram a era presente em que Cristo está construindo a sua igreja. Assim sendo, eles profetizaram como que através de um telescópio com relação às vindas de Cristo. Sem ver o vale, a era da igreja entre eles, Zacarias é um bom exemplo disso. Quais algumas das profecias específicas nesse livro? Zorobabel completaria o templo. Isso foi cumprido 4 anos mais tarde. Cristo será coroado rei do mundo. Cristo viria com humildade, montado num jumento. A Grécia seria um poder mundial. Isso ocorreu 200 anos depois. Cristo seria vendido por 30 peças de prata. Isso aconteceu 500 anos mais tarde. Jerusalém será um problema para o mundo e o centro de uma grande guerra. Cristo voltará a esse mundo. Quais algumas das lições do livro? Uma delas é a prova repetida da própria profecia. Se eventos previstos se cumpriram, podemos então confiar em tudo na Bíblia. Outra enfatiza o amor de Deus pelo povo judeu que devemos compartilhar. Confesso que esse livro de Zacarias me deixou bem mais interessada a ler do início ao fim depois desse resumo. E eu também te convido a você ter sua própria experiência com essa leitura bíblica. Que o Espírito Santo possa estar te dando discernimento. E não sai desse vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e ativa o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando eu postar o próximo vídeo. Um beijo, riqueza!